O capítulo começa com uma criança gritando desesperadamente pela mãe. Uma mulher encara Jiang Tianshan e o chama de desgraçado por tentar usar a própria filha para quitar uma dívida. Ela diz que pode trabalhar o quanto for necessário para pagar tudo o que o irmão Rui está cobrando, mas implora para que ele não envolva a menina. Jiang Tianshan responde que o dinheiro que ela ganha não vale nada e diz que ela não faz ideia do tipo de pessoa com quem estão lidando. Desesperado, ele puxa a própria esposa pelos cabelos e afirma que a dívida precisa ser paga. Caso contrário, no dia seguinte eles serão despedaçados e vendidos. Irritado, ele a empurra no chão e começa a sair, enquanto a criança grita pedindo socorro. A mulher se levanta rapidamente, segura a filha nos braços e empurra Jiang Tianshan para longe. Mas ele escorrega em uma garrafa caída no chão e bate a cabeça com força. O sangue começa a escorrer pelo seu rosto enquanto ele permanece completamente imóvel. A mulher apenas observa a cena, abraçada à filha, sem conseguir acreditar no que acabou de acontecer. Nesse instante, um homem de terno arromba a porta da casa, dizendo que chegou a hora de pagar a dívida. Ele chama por Ye Chen, mas logo percebe o homem caído no chão, cercado de sangue. Sem demonstrar qualquer preocupação, ele diz que morto ou vivo a dívida continua existindo. Em seguida, volta seu olhar para a mulher de maneira completamente perversa. Algumas pessoas aparecem tentando ajudá-la, mas o criminoso ameaça todos ao redor. Assustados, os vizinhos recuam e decidem ir embora, deixando mãe e filha sozinhas. O homem se aproxima lentamente e diz para continuarem de onde pararam. A mulher segura uma faca na frente da filha e avisa que, se ele der mais um passo, vai morrer. Ele apenas ri. Com extrema facilidade, toma a faca de suas mãos e diz que vai mostrar como uma lâmina realmente deve ser usada. Em seguida, corta parte das roupas da mulher, enquanto ela tenta se cobrir desesperadamente. Vendo a mãe naquela situação, a garotinha corre e morde a perna do criminoso para tentar salvá-la. Porém, um dos capangas segura a criança imediatamente. A mãe entra em desespero e implora para que soltem sua filha. O homem responde que negociar com ele é impossível. Ela então o chama de monstro e pergunta se ele não tem medo de receber uma punição divina. O criminoso sorri e responde que não é como se alguma coisa fosse aparecer do céu naquele momento. Mas no instante seguinte, um raio cai diretamente sobre o corpo morto que estava estendido no chão. E todos ficam paralisados ao olhar para aquela cena. Ye Chen, que todos acreditavam estar morto, de repente segura a mão do homem de terno. Mesmo gravemente ferido, ele pensa que, se continuar daquele jeito, sua alma divina de Daluo irá desaparecer. Por isso, ordena que o homem leve seus capangas e solte a criança. O criminoso começa a rir e pergunta, ironicamente, se Ye Chen bateu a cabeça durante a queda. Em seguida, ergue a faca para matá-lo. Mas Ye Chen segura seu braço e ativa o pensamento divino de Luotian, fazendo sua energia percorrer todos os meridianos do corpo. Em um instante, ele quebra o braço do criminoso. Todos ficam paralisados. Os capangas o chamam de louco, mas Ye Chen sequer demonstra medo. Com um único soco, derruba o criminoso. Um dos homens ordena que o peguem, mas todos fogem. O chefe então promete promover o único capanga que restou, caso ele consiga derrotar Ye Chen. Porém, o homem também foge aterrorizado, dizendo que irá avisar ao irmão Rui. Ye Chen surge atrás do criminoso e o encara com desprezo. O homem ainda tenta ameaçá-lo, dizendo que ele mexeu com o irmão Rui e não faz ideia das consequências. Ye Chen simplesmente manda que ele vá embora. O homem foge dizendo que ele irá pagar por aquilo e que, se realmente for homem, não deverá fugir da próxima vez. Enquanto isso, a esposa de Ye Chen o encara nervosa antes de abraçar a filha e pedir desculpas por tê-la colocado naquela situação. Ye Chen manda que as duas juntem suas coisas e saiam dali, pois aqueles homens certamente retornariam. A mulher pergunta o que acontecerá com ele, e Ye Chen garante que está bem. Mas, logo depois, seu olho começa a sangrar e uma dor intensa toma conta de sua cabeça. Ele percebe que forçou demais aquele corpo e que os ferimentos que estavam sendo suprimidos pelo pensamento divino não podem mais ser contidos. A mulher tenta ajudá-lo,
mas explica que eles sequer possuem dinheiro para um hospital. Ye Chen segura sua mão e diz para ela apenas seguir suas instruções. Ele então pede que a filha cubra a cabeça e não se levante. Quando a mulher pergunta o que ele pretende fazer, Ye Chen a segura e a beija. Em seguida, utiliza a técnica união de Yin e Yang para absorver uma pequena quantidade de sua energia e acelerar a recuperação dos próprios ferimentos. Enquanto isso, em outro local, um homem careca soca violentamente um saco de areia. Mas então descobrimos que havia uma pessoa presa dentro dele. O homem careca diz que havia prometido se vingar, deixando a esposa e as filhas daquele homem em paz. Porém, se sua raiva não for satisfeita, ele venderá sua esposa e seu filho para trabalharem no norte de Myanmar. Nesse momento, o criminoso que havia atacado a família aparece e chama o homem de irmão Rui. Ele revela que a garota não foi recuperada. Rui fica furioso. Ele explica que aquela garota havia sido escolhida por uma figura poderosa que o apoiava e que a missão não poderia falhar. Com um único soco, Rui rasga o saco de areia e retira o homem de dentro. Ele pergunta como um grupo de inúteis conseguiu falhar contra Ye Chen. Os homens respondem que ele havia ficado incrivelmente forte. Rui pergunta se ele os machucou e começa a torcer seus pulsos, antes de ordenar que preparem suas armas. Dessa vez, ele mesmo irá atrás de Ye Chen. Enquanto isso, Ye Chen agradece à mulher por ter salvado sua vida. Ela então diz que ele não é o Ye Chen que conhecia, pois aquele homem jamais havia sido gentil com ela. Ye Chen revela a verdade. Ele afirma ser um imortal dos reinos superiores que sofreu um acidente e acabou caindo naquele mundo. O Ye Chen original era sua encarnação no mundo humano, e depois do acidente, ele acabou ocupando seu corpo. A mulher pergunta se ele é um deus. Ye Chen responde que sim. A criança então pergunta se já pode sair da cama porque está com fome. Os três preparam o café da manhã, e Ye Chen pensa que nunca havia experimentado uma sensação tão aconchegante. Mas a tranquilidade dura pouco. A porta da casa é arrombada. Rui aparece acompanhado de seus homens. Ye Chen o observa sem saber quem ele é, enquanto sua esposa revela que aquele é o irmão Rui. Ye Chen manda que ela não tenha medo, pois irá protegê-la. Rui pergunta se ele é o tal Ye Chen que trabalhava para ele. Antes que possa responder, Rui desfere um soco que o arremessa para longe. A esposa e a filha gritam assustadas. Rui ordena que seus homens levem a mercadoria e façam o que quiserem com a mulher. Mas Ye Chen se levanta e acerta uma joelhada em um dos capangas. Rui percebe imediatamente que existe algo diferente naquele homem. Aquela força não pertence a um ser humano comum. Ele avança dizendo que havia subestimado Ye Chen. O protagonista desvia do primeiro golpe, mas outro vem logo em seguida. Ao tentar se defender, sente os ossos do braço quebrarem. Rui começa a rir e o chama de saco de pancadas. Ele desfere uma sequência de golpes, ordenando que Ye Chen aguente até que sua raiva seja satisfeita. Mas Ye Chen decide usar uma de suas técnicas mais poderosas. O pensamento divino de Luotian, campo de treinamento mental. Dentro dessa técnica, ele pode passar anos treinando e simulando batalhas em sua mente, enquanto, no mundo real, apenas um instante se passa. Ye Chen começa a desviar dos golpes de Rui e segura seu braço. Em seguida, acerta seu rosto. Quando Rui tenta contra-atacar com um chute, Ye Chen muda a trajetória do golpe no último instante e o atinge novamente. Rui cai no chão e, desesperado, ordena que todos ataquem ao mesmo tempo. Ye Chen então utiliza 50 anos de treinamento mental. Em poucos instantes, todos os capangas são derrotados. Ele abre seu olho celestial e percebe algo escondido nas roupas de Rui. Ao tocar no homem, Ye Chen retira uma criatura espiritual que estava presa a um artefato. Para destruí-la, utiliza o poder divino de Luo. Depois, observa o artefato com interesse. Ele explica que aquilo pertence à seita das Montanhas Sombrias e é uma técnica chamada possessão do espírito sombrio.
A técnica utiliza o rancor de um espírito para fazer o corpo queimar sua própria essência vital, levando o potencial de combate ao limite. Ye Chen conclui que quem criou aquilo definitivamente não pertence ao mundo humano. Então encara Rui e ordena que ele vá embora levando seus homens. A criança corre até Ye Chen e o abraça, dizendo que ele foi incrível. Por um instante, ele se pergunta por que uma simples criança consegue fazê-lo se sentir tão feliz. Sua esposa então diz que eles precisam sair dali o quanto antes e pergunta o que pode acontecer agora que ele deixou Rui fugir. Ye Chen explica que fez isso de propósito. A energia espiritual daquele mundo é limitada e os métodos comuns de cultivo levariam muito tempo. Ele acredita que Rui e seus aliados sejam cultivadores errantes, herdeiros que permaneceram naquele mundo após a ruptura do mundo imortal e que poderão ser úteis para o próprio cultivo. Ela não entende o que ele pretende fazer, então Ye Chen pergunta se as duas gostariam de cultivar com ele. Sua esposa pergunta como ela e Huan Huan poderiam fazer isso. Ye Chen explica que Huan Huan possui um corpo puro e inato, e que ele poderá preparar pílulas especiais para ajudá-la. Já os adultos perderam parte do Qi inato e estão com o Yang enfraquecido, então o melhor método para eles seria o cultivo duplo. Ele assegura e diz que não há tempo a perder. Huan Huan então decide sair para brincar, enquanto os dois pedem que ela não vá muito longe. Enquanto isso, em um karaokê, um homem está ao lado de uma mulher quando Rui aparece e chama por seu mestre, Xie. Xie pergunta se ele trouxe o que havia pedido, mas Rui se ajoelha e pede perdão. Ele diz que não sabe o que aconteceu, mas o pai da garota utilizou algum tipo de magia e ficou absurdamente forte. Xie esmaga o microfone com a mão e arremessa a mulher na direção de Rui, dizendo para ele se divertir. Mas, quando Rui estava prestes a agradecer, Xie segura sua cabeça. Uma energia assustadora envolve seu corpo, e em poucos instantes, Rui se transforma em um monstro. Em sua nova forma, ele avança sobre a mulher, que grita por socorro. Depois de derrubá-la, Rui decide que irá devorá-la. A cena volta para Ye Chen e sua esposa, que continuam o cultivo. Ele pergunta como ela está se sentindo, e ela responde que nunca havia se sentido tão leve. Ye Chen explica que os corpos deles voltaram ao estado pré-natal e diz que precisam continuar. Ela pergunta se eles já não terminaram, mas Ye Chen responde que os próximos inimigos não serão fáceis e que precisam alcançar rapidamente o estágio de refinamento de Qi. Surpresa! Ela pergunta como conseguiriam chegar tão rápido a um nível que normalmente levaria anos. Ye Chen explica que isso acontece apenas com os métodos comuns. Ele já cultivou por milhares de anos em sua vida anterior, e utilizando o cultivo duplo junto daquele artefato, os dois poderão alcançar esse estágio em uma única noite. Ela então pergunta se aquele não é um artefato demoníaco. Ye Chen explica que existem 3 métodos principais: a meditação profunda, o cultivo duplo no vazio prazeroso e as técnicas de coleta e absorção. O método de coleta é comum entre os cultivadores demoníacos por ser um atalho. A seita das Montanhas Sombrias, por exemplo, utiliza crianças contaminadas pelo ódio e armazena sua essência naquele artefato. Embora a essência seja fraca, será suficiente para ajudá-los a avançar. Ye Chen afirma que não há tempo a perder. Eles precisam romper seus limites rapidamente para conseguir proteger Huan Huan. Ele segura o talismã com os dentes e pede que ela faça o mesmo enquanto segue suas instruções. Uma onda de energia percorre o corpo dela dos pés à cabeça. Ela pergunta se conseguiram. Ye Chen explica que, na teoria, é simples, mas na prática é completamente diferente. Os dois precisam confiar um no outro por completo. Ele lembra que no início de sua jornada, ninguém confiava em ninguém. Naquele mundo, era comum pessoas fingirem praticar cultivo duplo apenas para transformar o processo em uma coleta forçada, levando os dois à morte. Ela então pergunta se Ye Chen realmente confia tanto nela. Ele responde que sua mente carrega as lembranças de Tianchen ao lado dela. Embora aquele corpo agora pertença a ele, ela também se tornou importante para ele, e por isso promete ajudá-la. Enquanto isso,
Huan brinca tranquilamente na areia. Sem perceber, uma enorme sombra surge atrás dela. Rui, ainda em sua forma monstruosa, se aproxima lentamente. A cena corta de volta para Ye Chen, que percebe imediatamente a presença do inimigo. Ele pede para sua esposa não se soltar e continuar cultivando enquanto ele rompe a barreira e enfrenta o inimigo sozinho. Em um piscar de olhos, Ye Chen chega ao local e acerta Rui com um chute. Sua esposa e Huan ficam para trás, enquanto Ye Chen manda que a menina cubra os olhos, prometendo protegê-la. Rui começa a emanar uma aura estranha e passa a agir de maneira completamente irracional. Ye Chen percebe que alguém por trás dele finalmente começou a agir. Rui avança violentamente, mas Ye Chen o atinge com o golpe do potencial total, integrando completamente seu corpo e seu ataque. Ele percebe que aquele é o problema dos cadáveres refinados. Eles não sentem dor e continuam avançando até destruir o inimigo. Rui ergue o braço e tenta acertá-lo novamente. Nesse momento, Ye Chen alcança o estágio de refinamento de Qi e utiliza a explosão do Yang verdadeiro. Rui grita e cai no chão. A família comemora a vitória, enquanto Ye Chen explica que Rui foi transformado em um cadáver refinado e que, naquele estado, não passava de uma marionete. Mas então, alguém começa a aplaudir. Xie surge caminhando lentamente e parabeniza Ye Chen por derrotar Rui, dizendo que ele provavelmente pertence ao caminho misterioso. Ye Chen imediatamente manda sua esposa levar Huan para longe. Em seguida, avança contra Xie. Uma de suas marionetes tenta interceptá-lo, mas Ye Chen desvia rapidamente. Outro cadáver refinado surge com uma espada e tenta atacá-lo. Ye Chen desvia dos golpes com facilidade, segura o cabo da arma e derrota a criatura, tomando a espada para si. Xie ri diante do esforço de Ye Chen e pergunta se ele realmente acredita que pode derrotá-lo. Então, vários cadáveres refinados surgem ao seu redor. Xie afirma que agora irá mostrar a verdadeira diferença entre os dois. Ele promete poupar Ye Chen caso entregue sua esposa e sua filha e lamba a sola de seus pés. Os cadáveres avançam, mas Ye Chen permanece completamente imóvel e começa a rir. De repente, o cadáver de Rui surge atrás de Xie e começa a estrangulá-lo. Xie fica completamente chocado. Ele pergunta como aquilo é possível e como Ye Chen conseguiu refinar um cadáver, transformando-o em algo ainda mais poderoso. Ye Chen explica que aquela é a verdadeira maneira de refinar um cadáver, fundir uma criança carregada de yin com um corpo morto. Xie diz que Ye Chen perdeu a chance de se tornar seu cachorro e que jamais conseguirá controlar aquele cadáver. Então revela que parte de seu próprio corpo é um tesouro. Ele morde o próprio dedo e espalha seu sangue sobre a testa. Ele então ativa a maldição mortal, bicho de seda, enquanto uma aura envolve seu corpo. Os dois se encaram por um instante, e Ye Chen ativa o potencial total liberado enquanto avança. Ele quebra a barreira de Xie e concentra toda a sua força em um único ponto, golpeando e bloqueando os meridianos de Xie. Após acertá-lo diversas vezes, Xie grita, perguntando se ele quer morrer, e então utiliza seu artefato, convocando os espíritos sombrios dos 9 infernos. O protagonista simplesmente bate em seu rosto e diz que as gerações estão ficando cada vez mais burras por convocarem espíritos na frente de um combatente. A cena muda para alguém batendo a porta. Vemos que é Ye Chen afirmando que resolveu tudo. O cadáver de Rui surge atrás dele enquanto arrasta Xie. O protagonista diz para que elas não tenham medo, pois ele fará tudo o que for necessário para protegê-las. Sua esposa pergunta por que ele trouxe Xie para dentro de casa. Ye Chen explica que a energia espiritual daquele mundo é escassa e que os verdadeiros tesouros espirituais desapareceram. Ele acredita que Xie pertença à linhagem dos remanescentes da montanha e que, se realmente for dessa linhagem, poderá ser útil para ajudá-los a subir de nível rapidamente. Além disso, explica que o corpo inteiro de Xi é um verdadeiro tesouro. Em seguida, Xie aparece amarrado e acorda perguntando como ousaram amarrá-lo.
O protagonista coloca algo em sua boca para fazê-lo se calar e diz que irá descobrir quais tipos de tesouros ele possui em seu corpo.